Alguns países já modificaram as suas leis para descriminalizar o uso das drogas. Mas, segundo especialistas, ainda não se pode concluir se a medida ajudou ou não a reduzir o consumo. Eu acho importante a gente começar com a política do tabaco, porque, na verdade, a gente vem caminhando ao longo do tempo, e eu estou colocando aqui a prevalência de tabagismo em 1989, que era 35% da população, e hoje em dia a gente está em 15%, 13% da população que fuma. E a gente só conseguiu essa redução da prevalência do tabagismo graças a medidas restritivas. A proibição da propaganda, proibir fumar em lugares fechados. Quanto mais consciência, menos uso. Quanto mais medidas restritivas, menos uso. Com a descriminalização, será que as pessoas vão perceber menos risco em usar drogas? O que se sabe é que, isso é uma pesquisa feita com adolescentes nos Estados Unidos, à medida em que há uma redução na percepção de risco do uso da maconha, passa a haver um aumento do consumo em adolescentes. Em Portugal, a partir de 2001, começa a descriminalizar todas as drogas e penaliza a apreensão com drogas com obrigatoriedade de tratamento. Sai da esfera criminal, passa para a esfera de saúde. É essa a ideia. Os artigos também são contraditórios. Os artigos que são feitos pelos levantamentos nacionais mostram um estrondoso sucesso dessa postura de descriminalização de todas as drogas. Por outro lado, o Observatório Europeu, que são levantamentos mais independentes, mostram que foi um retumbante fracasso. Portanto, não dá para a gente ter uma certeza absoluta do que aconteceu em Portugal, do que acontece em Portugal. No Reino Unido, o que foi que aconteceu? Em 2003, eles resolvem reclassificar a maconha e descriminalizam o seu porte. Qual foi o resultado? Realmente diminuiu o número de prisões na Inglaterra e houve uma procura maior de tratamento pelos adolescentes. Maravilhoso. No entanto, de acordo com as estatísticas, houve uma iniciação mais precoce e um aumento do uso na vida. Em 2008, no Reino Unido, a maconha, então, é reclassificada como classe B, isso é, ela é recriminalizada. Na Holanda, houve um aumento do consumo através da descriminalização. Mas era mais uma tendência histórica de aumento de consumo do que propriamente uma questão da descriminalização. Na verdade, se você faz tira um suco disso que a gente está vendo aqui, é que a gente não chega a nenhuma conclusão mesmo. Assim, é preciso admitir que ainda não produzíamos informações suficientes para impor uma mudança na legislação. É hora, e isso é verdade, de realizar pesquisas, levantar dados e se preparar para eventuais consequências das decisões que serão tomadas. O tempo da ciência é um tempo muito mais longo. É um tempo muito mais livre, vamos dizer assim. O tempo da política e o tempo do direito, principalmente considerando a realidade que nós vivenciamos hoje, não é tão grande assim. Nós temos mais pressa. E nós não podemos esperar que um debate científico se desenvolva aí ao longo de não sei quantas, tantas outras décadas mais, para responder, afinal de contas, se a cannabis gera ou não gera dependência, se a cannabis produz ou não produz esquizofrenia, quando nós estamos vendo, e eu faço pesquisa e respondi conclusivamente a essas perguntas, estão gerando sofrimento numa população, sobretudo uma população jovem, uma população socialmente excluída, que está sendo presa ou morta em nome dessa política fracassada de criminalização. Eu venho fazendo 4 perguntas a mim mesmo e tentando levantar respostas para preparar o meu parecer. E eu vou fazer 3 das 4 aos senhores.
porque acho que ficaria ruim eu perguntar. Se a legalização, a descriminalização vai ofender a moral coletiva do Brasil. Essa eu não vou fazer, porque essa eu acho que exige, mas se quiserem responder, a opinião de vocês também aceitaria. Mas antes de fazer essas perguntas, eu queria fazer uma pergunta ao doutor José Alexandre. Se a pesquisa fosse com álcool, provocaria o mesmo efeito de aumento do surto de esquizofrenia, ou o álcool não geraria isso? Essa é a primeira coisa. A outra é, a descriminalização da maconha abriria uma porta para outras drogas ou não? E, finalmente, se reduz a violência. O álcool causa dano cerebral, sim. Há diversos estudos nesse sentido, e existe uma condição chamada alucinose alcoólica, que ocorre na vigência do uso do álcool, e sintomas psicóticos podem acontecer na síndrome da abstinência do álcool. A questão da porta aberta, isso é uma questão que também não está definida. A literatura ela mostra dos dois lados, é controversa. Eu gostaria, de responder a sua pergunta sobre a questão moral. O Estado entenderia que usar cocaína ou maconha seria algo imoral, isso jamais poderia servir de fundamento num Estado democrático, né, para a criminalização de qualquer conduta. Já, enfim, desde do iluminismo já se percebeu que não se pode confundir direito e moral. Mas, se queremos falar em torno de moral, né, me parece que ofende muito mais a moral, né, uma política que provoca mortes, que provoca violência, que provoca o encarceramento massivo, né, que acaba causando mais danos à saúde do que as próprias substâncias que essa política pretende eliminar. Vossa Excelência me pergunta se vai acabar com a violência e a descriminalização, e eu respondo com toda a convicção de tudo aquilo que eu tenho aprendido com isso. Sim, eu não tenho dúvida nenhuma em responder para Vossa Excelência. Toda a violência causada pela criminalização vai acabar. Com a descriminalização, não há dúvida nenhuma. Agora, restarão os problemas sociais, mas são problemas sociais. Se a droga faz mal, se causa uma doença, se não causa outra, se causa dependência, isso é um problema da saúde. A saúde tem que enfrentar. O que o sistema criminal tem que ser metido nesse meio para resolver um problema que ele não sabe resolver, que não consegue resolver, que não está resolvendo. Toda vez que o Estado resolve criminalizar uma conduta, ele reconhece que fracassou. A sociedade que criminaliza é uma sociedade fracassada. Acho que as drogas são, antes de tudo, como nós dissemos no nosso relatório, um problema de saúde pública que precisa ser resolvido pelas autoridades, separando o traficante, o usuário e o dependente, porque fazendo esta diferenciação, naturalmente que iremos reduzir, sem dúvida alguma, o uso da cadeia para resolver problemas sociais. O Em Discussão fica por aqui. Você pode rever este e outros programas pela internet. É só acessar o site www.senado.leg.br/TV. Obrigada pela companhia e até o próximo Em Discussão.